Ok, meus irmãos, boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, celebrando o nosso Deus. Desta vez, nós estamos aqui, nas nossas dependências, para matar um pouco da nossa saudade, do nosso espaço de cultos, quando a gente pode fazer isso, essa adoração, esse tempo juntos. E nesse tempo de adoração ao Senhor, nessa noite, de forma muito especial, nós estaremos celebrando ao Deus de missões, lembrando da obra de missões que tem sido feita em todo o mundo. Esse culto, nessa celebração, nós estamos encerrando a nossa campanha de missões mundiais e juntos, como um só corpo, nós, ainda que de forma virtual, celebraremos ao nosso Deus, dando graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer nesse nosso meio e por intermédio de nós, orando, indo, contribuindo, mobilizando as igrejas e levando, enviando missionários, a todos os lugares do mundo, anunciando Cristo. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa ordem, a ordem que o Senhor nos dá, para que cumpramos a tarefa de fazer missões. Então vamos orar agradecendo ao nosso Deus e juntos agora celebrarmos a Ele. Querido Pai, amado Deus, nós agradecemos por essa celebração. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que fale profundamente ao nosso coração, cada momento dessa celebração, seja nos testemunhos, nos cânticos, na pregação da Tua Palavra, possamos ouvir a Tua doce voz. E ó Deus de missões, aviva o nosso coração para a obra missionária, atenta o nosso coração para que possamos ser proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a que a partir da nossa Jerusalém possamos ir por todo o mundo anunciando Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Para darmos continuidade à nossa celebração, meus queridos, eu convido você a juntos recitarmos a nossa divisa, que está em Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Essa é a nossa divisa de missões. E agora, mais uma vez, para encerrarmos esse tempo de missões, nós vamos cantar juntos Faça a Terra se Alegrar, com o vídeo que será projetado agora. Deus abençoe e vamos juntos aí celebrar ao nosso Deus. permanecer, levar ao mundo
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Ok? Depois de celebrarmos a Deus ouvindo esse cântico, participando, cantando esse cântico, eu espero que você tenha cantado juntamente conosco, eu quero convidar você agora para prestar atenção nos nossos recados. Nós ainda estamos em quarentena e aqui no nosso estado a quarentena durará ainda por mais algum tempo, até o dia 31 de maio. Então, possivelmente, continuaremos fazendo os nossos cultos de forma virtual. E assim também, as nossas lives continuarão. Toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ou seja, a semana inteira nós temos lives. Sempre às 19h30. Um momento de refrigério e comunhão. Um tempo para a gente abrir o nosso coração diante de Deus, ouvir a palavra de Deus e celebrarmos juntos. Devemos nesse momento estarmos sempre orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Então eu convido você a que todos os dias, às 19h30, acesse o nosso link no Facebook e participe conosco das nossas celebrações. Tenho certeza, Deus há de falar muito ao seu coração. Também quero te informar acerca das nossas contribuições. Óbvio, estou falando agora com aqueles que são membros da Segunda Igreja Batista. Se você deseja fazer a sua contribuição, a sua participação financeira, ou a sua participação, a sua contribuição com donativos para abençoar aqueles que necessitam, procure-nos. Aí na nossa página do Facebook tem o nosso WhatsApp, mas aqui na página que nós vamos projetar agora, aqui que está sendo projetada, tem os números da nossa conta bancária, também o meu número de WhatsApp. E se você é membro da Segunda Igreja e faz parte dos grupos da igreja, você pode chamar ali por um dos nossos irmãos, ou mesmo as nossas tesoureiras, que elas vão poder atender a você, ok? Então participe! Não deixe de se envolver. Vamos estar juntos fazendo a obra de Deus acontecer aqui na nossa cidade e por todo o mundo. Vamos nos envolver para que Cristo se torne cada vez mais conhecido. Afinal de contas, é por isso que nós somos igreja. Amém por isso? E agora nós vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus e vamos ouvir um testemunho missionário, vamos assistir um testemunho missionário, depois cantaremos mais uma de nossas canções de missões dos últimos 2 anos, nós vamos cantar o hino oficial de 2017, vamos relembrar, e logo em seguida teremos mais um testemunho missionário. Vamos juntos? Fique atento. O evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se rebelarem contra o governo. Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. A qualquer momento a polícia pode bater aqui e prender a gente. Prender por quê? Porque a gente está lá para pregar o evangelho, pregar a libertação. Especificamente na parte onde a gente mora no norte, só existe uma igreja reconhecida pelo governo. Essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições, coisas que não podem ser ditas, como por exemplo a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que o governo não pode saber que existem. E a gente participa dessas igrejas. Essas igrejas elas são em casas, essas igrejas são formadas por jovens, em sua grande maioria, jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa, porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, e é muito comum ouvir o testemunho de jovens convertidos ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo, pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra.
me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele
Há quase 5.000 anos, Deus marcou a casa dos hebreus com sangue para protegê-los contra a praga que fez cair sobre o Egito. Hoje, o grupo terrorista denominado Estado Islâmico tem marcado as casas de cristãos do norte do Iraque com a letra árabe Nun, que corresponde à nossa letra N, a primeira da palavra nazareno, como aviso de que eles devem escolher entre a conversão forçada ao islamismo, a fuga para outro país ou a morte. Moradores de casas marcadas com Nun são sujeitos à violência sexual, discriminação, roubos e outros tipos de abusos. Uma atitude semelhante à da Alemanha nazista, que marcava as casas dos judeus com a estrela de Davi. Comovidas com esta situação, pessoas de todo o mundo têm assumido o compromisso de orar por aqueles que sofrem na própria carne o preço de ser um cristão. Elas decidiram assumir publicamente que são Nun, são nazarenos, assim como seus irmãos da Igreja Sofredora. Apesar de toda esta mobilização, a imprensa mundial mostra que o número de cristãos no Iraque caiu de cerca de 1 milhão para quase 0. Hoje nós temos um número enorme de pessoas que estão vivendo em grandes dificuldades, pessoas que estão vivendo fora da condição adequada das suas vidas, pessoas que deixaram suas casas, seus países. Apesar das perseguições, em outras partes do mundo, principalmente na Ásia, a Igreja Sofredora tem dado sinais satisfatórios de crescimento, sendo fortalecida por trabalhos de distribuição de Bíblias, formação de líderes, entre outros. O que acontece naqueles que sofrem, que passam por sofrimento, e que Deus tem colocado resiliência. O Espírito Santo tem levado consolo, esperança. Isso tem criado na igreja maturidade, para valorizar aquilo que é importante. Nós somos livres para clamar pela Igreja Sofredora, para mostrar ao mundo que somos somos nazarenos. Busque mais informações sobre a Igreja Sofredora nos canais de comunicação de missões mundiais e participe de um dos congressos NUM. Que edificante, não? Podermos ver a forma como Deus tem agido no nosso mundo, o modo como Deus tem trabalhado, apesar de tantas situações, de tantas perseguições, de tantos envolvimentos, que a gente vê que o inimigo age muitas vezes tentando impedir o crescimento da obra, mas nada disso fica parado. Pelo contrário, Deus usa, né? Deus mesmo em meio a tudo isso, Deus faz com que a sua obra cresça, faz com que o seu evangelho expanda, e Deus continua agindo. Ele não deixa, né, de modo nenhum a sua obra parar. Ele cuida dos que são seus, Ele cuida da sua igreja, Ele preserva a sua igreja. Então, meu irmão, você que é a igreja do Senhor Jesus, saiba disso, o Senhor está cuidando de você. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado, pelos dízimos e ofertas consagrados ao Senhor, pelos donativos entregues para o crescimento da obra, para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo pelos testemunhos missionários, pelos nossos missionários espalhados pelo mundo, e logo em seguida daremos então continuidade à nossa celebração. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor que cuida de nós, bendito seja o Senhor que ampara, Deus querido, a cada um de nós em meio às tribulações, em meio às dificuldades, o Senhor que nos sustenta, que nos livra. Nós agradecemos, porque ainda assim, ó Deus querido, ainda que os teus filhos sofram perseguições, ainda que a tua obra, Pai querido, enfrente dificuldades, o Senhor não desampara os que são seus, mas o Senhor faz com que o teu reino continue a avançar, a crescer. O Senhor faz com que a tua palavra continue a ser disseminada em toda a terra, e nós louvamos o Senhor, ó Deus de missões, ó Deus maravilhoso. Obrigado porque continua a capacitar a tua igreja, a fortalecer a tua igreja, a usar a tua igreja para a glória do teu nome santo, para louvor do teu reino, para louvor do teu nome. Nós o adoramos, Pai, nós o bendizemos em nome do teu Filho Jesus Cristo, agradecidos que somos pela provisão, pelo cuidado, pela tua proteção diária. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Ok, meus irmãos, nós agora vamos mais um cântico, vamos lembrar mais um dos nossos cânticos de missões, o hino que foi usado em 2018, Eu Sou. Nós vamos cantar com esse cântico e logo em seguida nós vamos ouvir uma participação especial. Surpresa! Vamos lá?
meus irmãos? Que linda a participação do nosso irmãozinho, não é verdade? Que bonito o fato dele ter envolvido aí. Ele enviou para a gente esse vídeo durante a semana e eu não pensei duas vezes em colocá-lo na celebração dessa noite, né? É óbvio, eu peço agora perdão aos pais porque não fiz a solicitação prévia aí, né? Mas espero que os pais entendam, né? Uma adoração linda dessa não podia deixar de ser compartilhada, tá? Espero que os pais depois me autorizem no pós aí, tá bom? Deus abençoe vocês, irmão Tomé e irmã Edenilce. Nós vamos agora, irmãos, passar a nossa mensagem, adorar o nosso Deus na pregação, ouvindo a pregação da sua palavra, né? Atento à pregação da sua palavra. E a nossa mensagem, nós vamos agora retornar ao Evangelho de João, no capítulo 9. Nós lemos no nosso último encontro, nós vimos aqui a cura do cego de nascença. E agora nós vamos dar continuidade a essa mensagem, a essa série de sermões no Evangelho de João. E dessa vez nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 8 até o verso 17. Né? Abra a sua Bíblia, não deixe de abrir a sua Bíblia para meditar juntamente conosco, tá ok? Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos juntos meditar. Evangelho de João, capítulo 9, nós paramos no verso 7, quando aquele cego de nascença havia sido curado por Jesus e a última ordem que ele recebe é Jesus dizendo: vai ao tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. A partir de agora, o que nós percebemos é o testemunho que esse ex-cego, né, porque ele vai e volta enxergando, o testemunho que ele vai dar acerca de Jesus. E para um culto de missões, nada melhor do que falarmos sobre isso, não é verdade? Sobre o testemunho acerca de quem é Jesus e do que Ele é capaz de fazer por nós. E olha só, a partir do verso 8 até o verso 17, o que diz a palavra de Deus. Então os vizinhos e os que o tinham vistos quando mendigo perguntavam: não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é profeta. Vamos orar. Pai querido, agradecemos ao Senhor pela forma maravilhosa com que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pedimos ao Deus que continue falando ao nosso coração, Pai, e que agora, pela Tua palavra, Deus querido, encontremos ou aprendamos aquilo que precisamos saber para que a nossa vida seja transformada, seja mudada, e que o nosso jeito de ser, ó Deus querido, de viver o Evangelho possa agora ser mudado pela pregação da Tua palavra, pela exposição da Tua palavra e pela aplicação da Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a viver do modo como o Senhor deseja, para que o Teu nome seja sempre exaltado. Nós adoramos, ó Pai, pela Tua palavra que acabamos de ler e pedimos: fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse na última mensagem, no Evangelho de João, não a última mensagem, a semana passada nós tivemos a comemoração do Dia das Mães, né, ainda que de forma virtual, mas há 15 dias atrás nós tivemos a nossa mensagem ainda no Evangelho de João, e nós falamos sobre essa primeira parte. Esse homem que viver a sua vida desde nascença, desde o seu nascimento como cego, ele
foi visto por Jesus e ele pediu, tá? Aliás, os seus discípulos perguntaram: quem pecou para que ele pudesse nascer assim, ele ou seus pais? Jesus diz: ninguém pecou, mas isso aconteceu para que Deus manifeste a sua glória, a sua graça. E aí então Jesus vai lá, faz o barro, cura, ele volta, manda ele lavar-se e ele volta enxergando. Nesse texto nós vemos algo fantástico para a nossa vida. Já percebeu que muitas circunstâncias nos vêm exatamente para que Deus manifeste a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória por intermédio de nós? Ainda que sejam situações difíceis, complicadas, Deus é maravilhoso, Deus é bom, e Ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Paulo disse isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse instante nós vamos ver que de fato aquela circunstância, o fato daquele homem ter vivido esse tempo todo, né, desde o seu nascimento como cego, e agora ele foi curado, também este momento, tudo isso foi para que Deus manifestasse a sua glória, para que Deus se tornasse conhecido diante dos homens. Agora veja bem o que diz a palavra de Deus, no verso 8 até o verso 17. Todo esse trecho, todo esse parágrafo que nós lemos, na realidade são 2 parágrafos do texto, todo ele, e nós podemos olhar que todo o restante, até o verso 41, vai falar sobre o testemunho desse homem. O seu testemunho diante dos seus vizinhos, o seu testemunho diante dos fariseus, e o seu testemunho até mesmo diante do próprio Cristo. E aqui nós vamos pegar 2 momentos. O primeiro momento em que ele dá testemunho diante dos seus vizinhos, e o segundo que ele dá testemunho diante dos fariseus. E olha só como isso acontece. Olha só que forma fantástica como Deus usa para manifestar a sua glória, a sua graça ali na vida desse homem e tornar e fazer cada vez mais conhecido o seu nome. Deus se mostrando, Deus se revelando, Deus mostrando quem Ele é, revelando a sua glória e a sua misericórdia. E por isso eu quero que você memorize que confessar a Cristo, que você aprenda isso, né? Que confessar a Cristo é a única forma de apresentá-lo aos outros, mesmo que estes, a quem você apresentar Cristo, não venham crer nele. Então confessar a Cristo, falar de Cristo, mostrar quem Ele é, revelar quem Ele é a única forma de fazê-lo conhecido entre todos, ainda que nem sempre tais homens venham a crer em Jesus. E nós olhamos e observamos que esses amigos e parentes do cego de nascença, agora ex-cego, são os primeiros a ouvirem o testemunho. E se você pegar do verso 8 até o verso 12, você vai ver um momento interessante. A primeira coisa que acontece é que os vizinhos olham para ele e dizem assim: não, peraí, esse aí é aquele que era cego? Esse aí não era aquele que estava lá mendigando? Esse aí não é aquele que ficava lá pedindo esmolas? Acaso não é ele? Outros diziam: não é ele, só se parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sim, sou eu. Uma das melhores maneiras, o primeiro ponto talvez, para que possamos testemunhar às outras pessoas o que Deus fez por nós, é falarmos daquilo que nós éramos, é mostrarmos aquilo que nós éramos. Aqueles homens estavam olhando e estavam se questionando: será que é ele mesmo? Alguns reconheciam e admirados olhavam para ele e diziam assim: não, é ele era cego, agora não é mais. Outros olhavam para ele e diziam assim: não é ele não, só se parece, não é ele não. Mas ele mesmo dizia: não, aquele era eu, aquele era o antigo eu, aquele era quem eu era como eu vivia, era o meu estado. Meus irmãos, quando nós apresentamos o nosso estado anterior a Cristo, quando nós dizemos às pessoas o nosso estado anterior a Cristo, quando nós falamos para eles quem nós éramos, como nós vivíamos, nós mostramos, nós começamos a revelar o maravilhoso poder de Deus, a forma maravilhosa com que Deus age, com que Deus vem ao cuidado de cada um de nós, como Ele estende as suas mãos, Ele revela a sua glória, transformando o antigo eu para o novo eu. Ele faz a mesma coisa com os fariseus. Ele vai dizer: não, eu era assim, eu era cego e eu fui curado. E ele diz isso para aqueles homens, para os seus vizinhos primeiramente: não, aquele era eu, aquele era o cego,
Aquele homem que vivia naquele formato, naquele jeito, era eu. Era eu que andava a mendigar, era eu que estava cego, era eu que vivia naquele estilo de vida, que tinha aquele estilo de vida. Uma das melhores formas é mostrar, é dizer às pessoas quem nós éramos, o que nós fazíamos, como nós vivíamos, porque isso nos ajuda e ajudarão aos outros a enxergar aquilo que Deus pode fazer. É óbvio que nem sempre vai acontecer um milagre, é óbvio que nem sempre seremos curados de uma cegueira, nem sempre seremos curados de alguma enfermidade, é claro que nem sempre desfrutaremos ou alcançaremos um milagre físico, palpável, visível aos olhos humanos, mas o maior milagre é a transformação de vida. O maior milagre é aquele que acontece no nosso interior, lá dentro de nós. Esse é o maior milagre. E aqui, quando nós olhamos para esse homem, o que ele está dizendo não é só, eu era cego e fui curado, agora eu vejo, mas ele está dizendo assim, não, aquele era eu, o mendigo, o perdido, o abandonado, o rejeitado, aquele era eu. Ele está sim falando da sua cegueira física, ele está sim falando do seu estado de mendigar, mas ele está também revelando o novo homem que ele se tornou agora, por causa de Cristo. E é o que nós vemos agora, porque eles perguntam, então, como é que os seus olhos foram abertos? Então, como é que aconteceu isso? Como é que você deixou de ser um cego? E a resposta dele foi, o homem que se chama Jesus. O homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse, vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Aquele era eu, esse sou eu agora. Ele está dizendo exatamente essas palavras. Eu antigamente vivia nesse estado, eu antigamente vivia nesse formato de vida, eu antigamente era assim, mas Cristo, por sua graça e misericórdia, transformou o meu viver, mudou o meu viver. Já não sou mais como era antes, agora tenho um novo jeito de viver, fui transformado. Os amigos e parentes do ex-cego disse que o homem que se chamava, aos amigos e parentes, o ex-cego disse que o homem que se chamava Jesus o curara, o transformara, o fizera de cego a alguém que vê, o fizera de mendigo a alguém que pode trabalhar, que é capaz de trabalhar, de levantar o seu sustento, de alguém que era desprezado para alguém que pode ser visto, que pode ser agora tido como alguém útil. É isso que Jesus faz em nossas vidas, é isso que Jesus faz em nossos corações a cada dia, é isso que Jesus faz na vida daquele que encontra-se com Ele. E quando o homem chamado Jesus nos encontra, nos atrai a si, Ele nos transforma, Ele muda o nosso jeito de ser. Quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Ele chega até nós, e Ele age de forma miraculosa, Ele age de forma maravilhosa, Ele transforma o nosso ser, então a gente deixa de ser o desprezado, deixa de ser o cego, deixa de ser o inútil, deixa de ser o mendigo, para ser alguém útil, alguém que pode ver, alguém que pode viver de fato. Meus irmãos, você já parou para pensar em quem você era antes de Cristo e quem você se tornou agora? Você já parou para pensar e você tem contado às pessoas quem você era antes e quem você passou a ser agora? Os homens, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes olham para esse homem agora e fazem uma pergunta para ele no verso 12: onde ele está? Onde ele está? E aquele homem que fora cego a vida inteira e que agora está enxergando diz: não sei. Ele passou barro nos meus olhos, me mandou me lavar e ele saiu. Eu não sei para onde ele foi. Eu voltei a enxergar, mas não o encontrei. Eu não sei onde ele está, mas eu sei quem ele é. Eu não consigo vê-lo agora, mas eu sei quem ele é. Foi Jesus quem me curou. Isso é mais importante do que qualquer coisa.
Às vezes, na nossa tentativa de tentar explicar as coisas, nós nos perdemos muito. E tudo que nós precisamos fazer e entender é que Jesus é aquele que é capaz de transformar as nossas vidas, Jesus é aquele que é capaz de mudar o nosso ser, e tudo que as pessoas precisam saber é que Jesus de fato continua fazendo isso. Jesus Ele continua agindo, Ele continua sendo aquele que transforma mente e coração. E para a honra e glória dele, Ele continua fazendo isso. Para louvor da sua glória, Ele continua agindo e transformando vidas. É importante que façamos Cristo conhecido das pessoas, porque somente quando nós dizemos quem é Jesus, somente quando nós apontamos para Jesus com o nosso testemunho, com a nossa vida, é que as pessoas podem conhecê-lo, que as pessoas podem experimentar transformação de vida, podem ter um encontro real com Jesus e passar a enxergar, passar a viver agora de modo digno dele, transformado para a honra e glória dele. Olha, meus irmãos, confessar a Cristo, mais uma vez eu digo, é a única forma de apresentá-los a outros, ainda que, mesmo que esses não venham a crer nele, mas é a única forma, o único modo de você apresentar Jesus às outras pessoas é falando dele, é dizendo quem ele é, o que ele fez na sua vida, quem você era no passado e quem você é agora por causa de Cristo. É o único modo de você apresentar Cristo às pessoas, é o seu testemunho pessoal, é apontar para Cristo. Então eu convido você, nesse instante, a refletir. Você tem compartilhado Cristo com as pessoas? Você tem apontado para Cristo com o seu testemunho de vida, com a sua vida? O que te falta para fazer isso? Pensa agora. Mas é interessante que nesse testemunho desse cego de nascença, aliás, agora ex-cego de nascença, é que o testemunho não ficou aqui, mas o testemunho foi mais longe. E esse jovem foi levado, esse homem foi levado até os fariseus. Mas quando ele foi levado aos fariseus, isso não foi sem uma intenção. Essas coisas não aconteceram por um acaso. Ele foi levado até os fariseus com uma intenção. E quando nós olhamos o testemunho dele, nós vamos ver que aos fariseus, o ex-cego diz que aquele que o curara só podia ser um profeta. E aqui a ideia é que esse profeta significa alguém enviado de Deus, mandado por Deus. O interessante, meus irmãos, é que quando ele é levado aos membros do Sinédrio, aos fariseus, eles fizeram isso sem dúvida para poder acusar Jesus de alguma coisa. Porque o texto já começa assim, olha lá no verso 13. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora curado. Verso 14, era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Qual era a intenção mesmo de levá-lo aos fariseus? É para que eles testemunhassem para que ele testemunhasse diante dos fariseus e os fariseus se convertessem a Cristo? Ou será que fizeram isso porque Jesus havia curado ele no sábado? E o texto deixa bem claro. Fizeram isso para que pudessem acusar Jesus e levaram-no diante dos fariseus que formavam o sinédrio daquela época para poder acusar Jesus, porque Jesus havia curado ele no sábado. Então foi uma tentativa de levantar uma acusação contra Jesus. Agora, em vez disso, por que não avaliaram as evidências que apontavam para quem Jesus era? Eles disseram que Jesus havia violado o sábado. Mas será que as evidências deles é que estavam erradas ou eles estavam certos em defender o sábado? Será que o que eles pensavam acerca do sábado estava correto? Ou estavam enganados? Será que o que eles pensavam acerca de Jesus estava certo ou eles estavam enganados? O fato é que quando levaram esse homem diante de Jesus, diante dos fariseus, foi para que pudessem acusá-lo, para que pudessem fazer alguma acusação, acusar Jesus nesse instante de ter violado o sábado. Agora, algo interessante no verso 15 é que a pergunta que deveria ser feita não foi feita. A pergunta que deveria ser feita, no caso, era se ele havia realmente feito isso, se Jesus havia realmente feito isso, e não a maneira que foi feita. Olha só no verso 15:
os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Eles não perguntaram: realmente foi Jesus quem curou você? Não, eles não fizeram isso. Eles perguntaram: o que ele fez para que você pudesse enxergar? O que ele usou para que você viesse a enxergar? Olha, meus irmãos, muitas vezes nós vemos algumas coisas acontecerem, nós vemos Deus agindo e nós não paramos para buscar entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes o que nós estamos tentando entender, ou que nós queremos saber, é como Deus está fazendo. Nós tentamos explicar as coisas de Deus, a ação de Deus, enquanto deveríamos simplesmente entender o que Deus está fazendo e nos juntarmos a Deus naquilo que Ele está fazendo. Uma pergunta bem clara sobre essa pandemia: você já parou para pensar que não é como Deus está agindo no meio dessa pandemia, mas juntarmos a Deus naquilo que Ele já está fazendo nessa pandemia? Então muitas pessoas estão aí se perguntando: será que essa pandemia é a prova de que Jesus vai voltar? Será que essa pandemia é o meio em que Jesus vai usar para voltar? Como é que Jesus vai voltar no meio dessa situação? Como é que Ele vai voltar usando essa situação? E aí alguns dizem: agora tem as vespas assassinas que estão vindo, são as pragas que estão se cumprindo. Aí de repente vem outro lá e mais uma notícia, né? Na Austrália, ou é Austrália mesmo, os chips estão sendo obrigatórios, não sei o quê, e aquela disseminação de notícias, aquela expansão de notícias. De repente vem aqueles emocionais mostrando e profetizando e dizendo que você precisa se converter. E claro, você precisa se converter, é óbvio. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa render-se a Ele, você precisa arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Cristo. Mas não simplesmente porque uma pandemia está acontecendo, porque coisas difíceis estão acontecendo, mas porque não há solução, não há outro meio, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Você precisa render-se a Cristo, porque Ele é o único capaz de salvar você. Não porque você está com medo das coisas que estão acontecendo. Render-se a Cristo por quem Ele é, porque Ele é um Deus de amor, porque o Pai enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar naquela cruz, para dar-nos salvação. É por essa razão que nós precisamos nos render a Cristo, porque nenhum outro há salvação, somente em Jesus há salvação. Assim sendo, meus irmãos, por que eu preciso render-me a Cristo? Porque eu preciso ir para Cristo. Aqueles homens estavam mais preocupados em perguntar como foi que Ele fez. A questão também sobre a conversão de um pecador nos nossos dias deveria ser avaliada dessa mesma maneira. Será que esse pecador de fato rendeu-se a Cristo? Será que esse pecador de fato olhou para Jesus, rendeu-se a Jesus e ele realmente deixou de ser pecador? Em vez de ficarmos perguntando: como pode esse pecador? Como é que Deus fez? Como é que isso aconteceu? Não interessa a forma como, interessa se. Você foi transformado por Cristo? Tem certeza disso? Você já foi lavado, regenerado pelo sangue de Cristo? Você crê nisso? Como isso aconteceu? A única resposta é: Cristo morreu naquela cruz por mim. Como você foi curado? Como você deixou de ser o que era para ser quem é hoje? Foi por causa do amor de Deus. As outras coisas não são tão importantes. Quando os amigos do ex-cego lhe perguntam como se fizera isso, ele disse: Jesus. Jesus, um homem chamado Jesus. Mais importante não foi o barro que foi usado, mais importante não foi o lodo que foi criado. Quando olhamos para esse texto, talvez a nossa pergunta seja: nossa, que coisa, a nossa observação do texto é: nossa, que coisa estranha, né? Fazer lodo, passar no olho. Por que Jesus não fez outra coisa? Por que Jesus simplesmente não disse: enxergue agora, a tua fé te salvou? Porque não importa como. O como não interessa. Interessa se de fato houve transformação.
O que interessa é que Jesus fez. Ele transformou. Ele usou aqui, ele agiu de forma maravilhosa, ele transformou. E o que evidencia uma vida transformada são aqueles que se rendem de forma única e exclusiva a Cristo. Uma rendição completa a Cristo. Se você veio a Cristo porque você foi curado de algo, amém. Se você veio a Cristo porque simplesmente olhou para dentro de si e reconheceu os seus pecados, amém. Se você veio a Cristo porque você ouviu uma música que falou profundamente ao seu coração durante uma celebração e você entendeu então que precisava de Jesus, amém. O como não importa, Jesus alcança o coração. E agora essa nova vida é evidenciada no seu dia a dia. A verdadeira transformação, o verdadeiro transformado, ele evidencia no seu dia a dia a transformação que ele experimentou em Cristo Jesus. Aqueles homens levantam logo no verso 16 aqui um questionamento. Eles falam assim, eles já começam dessa maneira. No verso 16: por isso alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus. Olha só como eles começam. E lá no verso 17, no finalzinho, o ex-cego diz: ele é um profeta, ou seja, é enviado de Deus. Mas esses homens aqui, já irritados, esses fariseus já irritados por aquilo que Jesus estava fazendo, irritados porque Jesus estava transformando vidas, irritados porque Jesus continuava fazendo milagres, evidenciando quem ele era, eles levantam aqui e dizem: olha, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. A única evidência que muitas vezes eles jogam contra Jesus é o fato de articularem para provar que Jesus não era obediente à lei de Moisés. Eles queriam dizer que Jesus não era de Deus, simplesmente porque Jesus não guardava o sábado. Eles em momento nenhum pararam para cogitar que talvez o erro estava neles, porque não entendiam direito o que era o sábado. Mas entre eles havia uma discórdia. Enquanto alguns diziam: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado, outros diziam: como é que eles podem fazer, como é que alguém pode fazer tais sinais se não for da parte de Deus? Como é que alguém pode fazer tais sinais se não for vindo de Deus? Eles mesmos se contradiziam, eles mesmos não sabiam em que ponto estavam, ou como estavam, ou que provas tinham. Mas o fato é que Jesus é quem Ele é. Às vezes os nossos conceitos, os nossos pressupostos acerca do que é de Deus ou não, mudam, passam. Às vezes a nossa ideia do que é divino ou não, muda. É verdade. Às vezes nós temos costumes como igreja, que no passado a gente dizia: não se pode ser crente sem fazer isso. E hoje a gente não faz mais. Eu sei que há alguns anos atrás, um culto solene da igreja batista não podia se cantar cânticos, muitas vezes não podia ter bateria dentro da igreja ou guitarra. Em algumas circunstâncias era simplesmente um violão e um órgão na música da igreja. Isso já foi mudado, porque esses conceitos passam, e não é isso que é ser cristão, não é isso que define ser cristão. Às vezes nós atribuímos atitudes ou pensamentos divinos a coisas que não são. Quem disse que para ser cristão ou para prestar um culto divino nós precisamos pensar nisso? Nós podemos entender que divino é somente Deus. A adoração verdadeira, ela não depende dessas coisas. O verdadeiro cristianismo não está apegado a isso. E hoje nós estamos vendo aquilo que muitas vezes nós fizemos no passado, a tempolatria, a idolatria do templo, que muitas vezes se vê em nosso meio ainda, que se não estivermos no templo não tem adoração. Sério? Você não está adorando agora? Se o templo nos for tirado, acabou a igreja. Sério? Você não é igreja? É claro que para sermos igreja nós precisamos nos reunir, mas nós não precisamos de templo para ser igreja. O templo pode passar, é bom tê-lo. Eu gosto desse espaço, eu estou aqui porque eu gosto desse lugar.
É um ambiente que nós podemos todos vir e nos reunirmos aqui. E eu sinto falta disso. Mas não é isso aqui que me faz igreja. Nós não podemos atribuir às coisas aspectos divinos ou salvíficos. E quando nós olhamos para esse texto, mais uma vez, nós enxergamos esses homens que atribuíam a observância da lei como o único meio de ser salvo. E porque Jesus não guardava a lei da forma como eles achavam que deveria, então eles estavam irritados agora. Mas o interessante é que eles não conseguiam provar, não conseguiam levantar contra Jesus qualquer acusação. E os seus argumentos caíam sempre. Porque toda vez que tentavam apontar alguma coisa contra Jesus, toda vez que tentavam apontar algo que acusasse Jesus, as suas acusações eram infundadas. Eles afirmavam que Jesus era um pecador, um enganador, um impostor, que Jesus não guardava o sábado. Eles tentavam negá-lo, mas não conseguiam. Eles não podiam negar a realidade de quem Jesus era e do que Jesus fazia. Tanto que esses homens aqui ficaram: como pode alguém que não foi enviado por Deus, como pode um pecador, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Eles não podiam negar o que Jesus estava fazendo. Eles não podiam negar a revelação que estava ali diante deles, Deus se revelando diante deles. Eles não podiam negar isso. Então, quando alguns desses fariseus se levantam e dizem: ele não é de Deus, esse homem não é de Deus, alguns entre eles mesmos se perguntavam: como pode então alguém que não é de Deus fazer isso? A questão é que eles não estavam questionando o milagre, eles estavam questionando o milagreiro. Eles não estavam questionando se o milagre vinha ou não de Deus, mas se a pessoa por quem o milagre foi feito era ou não de Deus. Sabe qual era a certeza no coração do ex-cego? Está no verso 17. Então perguntaram ao cego, aquele que era cego, né? Que dizes a respeito dele, visto que lhe abriu os olhos? Sabe o que eles queriam ouvir? O testemunho deste homem. O que você diz? Quem ele é para você? Quem ele é para você? O que dizes dele? A tradução aqui nesse texto expressa um sentido mais profundo. O significado é: o que dizes dele por te dar vista? Que opinião dele tem essa obra de poder e misericórdia feita em ti? O que você acha do que ele fez por você? E aquele homem tem uma grande oportunidade em suas mãos, o de confessar Cristo, de dizer quem é Jesus. E a afirmação dele é: ele é um profeta. No início eles dizem: esse homem não é de Deus, falaram os fariseus. E agora esse ex-cego diz: não tem como ser diferente. Você está dizendo que ele não é de Deus, mas eu te digo uma coisa, a minha opinião é o seguinte: ele é um profeta. Ele é um profeta. Se você seguir o discurso dele com os fariseus, vai continuar, e nós vamos falar sobre isso na nossa próxima celebração. E lá no finalzinho ele vai dizer assim: nunca na história da humanidade alguém fez isso. Um cego de nascença voltou a enxergar. Nunca. Assim sendo, meus irmãos, a palavra deste homem foi uma nobre confissão que ele fez acerca de quem o curou, e diante dos governantes de todo o povo. E sem dúvida nenhuma, ele sabia que aqueles homens se opunham a Jesus. E ele nos ensina com isso que nós nunca devemos ter vergonha de confessar a Jesus, mesmo diante daqueles que não creem, mesmo diante daqueles que não confessam, mesmo diante daqueles que não aceitam. Nós não devemos ter vergonha de confessar. Esse homem que era cego agora, que fora cego agora, diz assim: não tem outra coisa que dizer, creiam vocês ou não, ele é profeta, ele é de Deus, ele vem de Deus. O que ele fez, só Deus pode fazer. As obras de Jesus provam que ele veio de Deus. Por mais que isso pareça se opor às noções anteriores dos homens, a interpretação da lei dos fariseus e as deduções da razão,
as pessoas deveriam ceder seus próprios pontos de vista sobre religiosidade. Deveria abrir mão disso ao se deparar com o que Jesus ensina, com quem Jesus é, com quem Jesus revela acerca de si mesmo, acerca do Pai. Nós devemos pegar todo o nosso conceito de religiosidade, tudo aquilo que a gente pensa de religiosidade, de religião, nós devemos colocar tudo num prato à mesa com Jesus e dizer assim: peraí, Jesus, vamos lá, à luz da tua palavra, o que é do Senhor aqui e o que não é? E aprendermos a abrir mão daquilo que não é divino, daquilo que não é cristão, aquilo que não representa Jesus em nossas vidas. Nós precisamos aprender a fazer isso. Sentar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, quais dos meus atos representam uma fé firmada no Senhor, uma fé verdadeira em Ti, e qual disso aqui é pura e mera religiosidade que não faz sentido? Quais dessas atitudes? E rendidos diante do Senhor, abrirmos mãos daquilo que não é religião, daquilo que não é relevante na nossa fé com Cristo, e vivermos aquilo que é relevante. Então, um ponto importante para que eu e você possamos pensar nessa noite: fazer uma avaliação sobre aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós cremos ser verdadeiramente fé, religiosidade, a verdadeira religião, e fazendo uma avaliação, abrirmos mão daquilo que não é, aquilo que não representa o verdadeiro cristianismo, e abraçarmos aquilo que representa o verdadeiro cristianismo. Esses homens, esses fariseus não conseguiam fazer isso, mas esse homem que fora cego conseguiu. Não sei o que vocês têm a dizer. Eu sei que vocês não concordam. Eu sei que muitos de vocês acham que ele não veio de Deus, mas eu digo uma coisa, eu tenho plena convicção: ele é profeta, ele veio de Deus. Ele não é só um homem de Deus como vocês aqui, escribas, fariseus, doutores da lei. Ele é mais do que isso. Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. É essa a afirmação que nós podemos chegar. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ele é sacerdote porque ele intercede entre mim e Deus. Ele é profeta porque proclama as verdades de Deus para o meu coração. Ele traz à luz à minha mente, ao meu coração, as verdades de Deus. Ele é rei porque ele é o próprio Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que eu volto a fazer. Quem é Jesus? E essa pergunta que nós devemos afirmar em nosso coração: quem é Jesus? Aquele homem que fora cego voltou a enxergar, ele entendeu, e ele afirmou com clareza no seu coração quem é Jesus para ele. E ele não teve medo de proclamar Jesus diante daqueles homens que o negavam e que se voltavam contra ele. Então pergunte-se a si mesmo: você tem vergonha de confessar a Jesus? Mateus 10, 32 e 33 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. Você confessa a Cristo como Senhor de sua vida? Você tem confessado a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Você tem tido receio de confessar a Jesus? Muitas vezes é isso, receio, medo do que os outros vão pensar, do que os outros podem dizer a meu respeito, se eu disser quem é Jesus, se eu confessar a Jesus, o que vão falar para mim, o que vão falar de mim? A minha pergunta é: interessa? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? E você o confessa? Vamos orar? Gracioso Deus e Pai, nós o adoramos, nós bendizemos. O Senhor é bom para conosco. Nós não somos dignos, ó Pai querido, de sermos chamados seus filhos, mas por tua infinita graça e misericórdia, assim nos trata. E nós agradecemos porque, por meio de Jesus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos dá um novo caminhar, o Senhor abriu os nossos olhos, nos fez ver, mostrou e por meio disso, Pai querido, aliás, o Senhor nos ajuda a revelar às outras pessoas quem nós éramos e quem nós somos por tua causa, e por meio do nosso testemunho, a revelar
quem o Senhor é, quem é Jesus. Pai querido, eu adoro o Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para me salvar, para me limpar dos meus pecados, para me transformar e fazer nova criatura para a glória do teu nome santo. Eu adoro e em nome de Jesus Cristo eu agradeço por todas as ricas bênçãos e peço, Pai, que jamais me envergonhe, que não me permita envergonhar jamais, que eu consiga resistir, ó Pai querido, às duras guerras, às duras lutas que porventura tenhamos que travar, mas que jamais me envergonhe de confessar que o Senhor é o meu Salvador e que fora do Senhor não há outro. Eu te adoro e te agradeço pela salvação em Cristo Jesus e por me fazer vir. Em nome de Jesus eu oro agradecido hoje e sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa celebração. Nós estamos adorando ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e como Ele é maravilhoso por nós, por ter feito tudo isso por nós. E nesse encerramento da nossa campanha de missões, o que eu posso dizer é que o maior trabalho missionário não é só aquela oferta que você envia para o campo de missões, não é o fato de você orar por um missionário, não é o fato de você convocar outros a fazer isso. Tudo isso é excelente e é devido, mas o maior trabalho missionário é o que você faz na sua vizinhança, no meio da sua família. É o trabalho que você faz compartilhando Cristo com as pessoas. Talvez você se pergunte: pastor, mas eles nem dão mais atenção. Não interessa. Compartilhe Cristo com as pessoas. Diga às pessoas quem é Jesus, o que Ele fez na sua vida, o que Ele ainda pode fazer. Compartilhe Cristo. E nós fazemos missões, acima de tudo, indo, também orando, contribuindo e incentivando outros. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você continue firme na tarefa de fazer missões, de proclamar Cristo. Agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Deus os guarde. Boa semana a todos. E amanhã eu estarei na live com vocês. A pedido do irmão Aldo, essa semana a Marina chega, então amanhã quem vai estar fazendo durante essa semana a live é apenas eu e a irmã Ariel, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Assim eu vou seguir até que a terra se
Cristo e nele vou permanecer.